No Acre são 7h mais 4 minutos. Estou de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, recebendo aqui nos estúdios o Carlos Gaba, ele que foi ministro da Previdência Social em 2014, já tinha comandado anteriormente a pasta em 2010, no segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi secretário executivo da pasta também, é servidor de carreira do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e foi o primeiro servidor do órgão a se tornar ministro. É filiado ao PT há 25 anos, 52 anos, nascido em Araçatuba, São Paulo. Carlos Gaba, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Também recebo o deputado federal Leonardo de Brito, mas o deputado Léo já é prata da casa e está aqui com a gente direto trazendo as informações. Mas sejam todos bem-vindos. Bom dia, Tião. Bom dia aos telespectadores. Ministro, vou chamá-lo de ministro ainda. À vontade. Não Ministro, sou mais, mas... Vamos começar falando da palestra que acontece hoje, mas a gente vai entrar em outros assuntos também relacionados à reforma da Previdência. Essa palestra acontece hoje e o senhor está percorrendo o Brasil todo, esclarecendo as dúvidas dos trabalhadores, não é isso? Olha, o tema Previdência, Tião, ele é um tema delicado, complexo demais e as pessoas têm pouco conhecimento sobre os seus direitos, sobre a real situação da Previdência Social, sobre o nosso modelo de proteção social, que não é só Previdência, é assistência e saúde, num conceito de seguridade social que é preciso que as pessoas conheçam também. Então, nosso objetivo com essa andança aí pelo país, nós pretendemos visitar todas as capitais, já fomos em grande parte delas, é levar esse debate, levar esse conhecimento para as pessoas, para que elas saibam, inclusive, o efeito que a reforma terá nas suas vidas. Essa reforma vai afetar a vida de todo brasileiro, daquele que é aposentado e daquele que ainda um dia, como todos nós, chegaremos a conquistar o nosso direito de aposentadoria, ou pelo menos pretendemos conquistar o nosso direito à aposentadoria. Agora, deputado Léo, qual o maior entrave lá na Câmara dos Deputados com relação a essa reforma da Previdência? Porque antes a idade mínima era de 15 anos, vai passar a ser 25 anos. Como é que a preocupação dos deputados lá em Brasília? Na verdade, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos situações que estão incomodando muito os deputados, tanto da base, quanto também da base do governo federal, como também nós da oposição, que somos contra essa reforma e temos denunciado, inclusive, as falácias que o governo tem colocado. Nós temos situações críticas, como, por exemplo, o caso das trabalhadoras rurais e das professoras da educação básica que vão ter que se aposentar por idade, por 65 anos. Está igualada a situação de mulheres e homens, vão ter que trabalhar 10 anos a mais. Então, nós temos visto, inclusive, a base do governo, Gabas, colhendo assinaturas para fazer emendas para derrubar essas situações. Situação do trabalhador rural, que é uma situação crítica também. O trabalhador rural tem que contribuir individualmente por 25 anos, quando hoje ele precisa só comprovar que exerceu o trabalho rural por 15 anos, é outra situação que vai praticamente inviabilizar. O jovem que entra hoje no mundo do trabalho tem que contribuir por 49 anos para ter acesso à aposentadoria integral. Não é só o jovem, mas quem tem menos de 45 anos, mulheres e menos de 50 anos, homens. Então, são muitas maldades. É uma situação de muitas maldades. O governo federal soltou um saco de maldade. Eu tenho dito que o governo do Temer, ele é um governo que é inimigo do trabalhador, que inclusive agora está com uma reforma trabalhista que o que vai valer é o negociado sobre o legislado. Agora, Gabas, você como ex-ministro dos dois governos Lula e Dilma, muito se fala na Previdência que está quebrada. Eu te pergunto, está quebrada ou não está quebrada a Previdência no Brasil? Não, Tião, a Previdência não está quebrada. Nós temos vários desafios a serem enfrentados e nós vimos debatendo alternativas para enfrentar esses desafios, tanto no mandato do presidente Lula quanto no mandato da presidenta Dilma. E quais são esses desafios fundamentalmente? A transição demográfica. A nossa população ela está envelhecendo, nós temos uma quantidade de filhos por mulher cada vez menor e nós temos uma longevidade maior, as pessoas estão vivendo mais. Então isso nos impõe um desafio, significa que mais gente vai se aposentar e vai ficar mais tempo recebendo essa aposentadoria. Hoje é mais gente recebendo ou mais gente contribuindo? Hoje é mais gente contribuindo. E essa relação de dependência ela vai diminuindo com o tempo. Mas nós não estamos numa situação emergencial que nos impõe medidas drásticas como essa.
Essas medidas foram tomadas, na verdade, para atender o mercado financeiro. Elas não têm o objetivo de equilibrar a Previdência. Nós sempre dissemos o seguinte, que a Previdência, como é um assunto delicado e complexo e envolve toda a sociedade, ela não pode ser modificada sem a participação da sociedade. Você não pode fazer um conjunto de regras dentro de uma sala com ar-condicionado que altera a vida das pessoas no campo, por exemplo, sem conhecer o campo. Impor uma obrigação ao trabalhador rural de contribuir todo mês, como se fosse urbano, por pelo menos 25 anos e se aposentar só aos 65, significa impedir que o trabalhador rural aposente. Quem conhece a situação do campo sabe que esse trabalhador começa numa idade muito cedo, muito novo. Com 10, 12 anos de idade, as pessoas já estão trabalhando. Até menos aqui no Acre, é a realidade, não é, deputado Léo? Quem conhece sabe, Tião. Quem conhece a vida no campo sabe. Então você imagina, com que idade você imagina que aqui no Acre, no campo, as pessoas começam? Em torno de 10 anos, acredito. Então, você imagina até os 65 anos, significa que um contribuinte vai ter que trabalhar e contribuir 55 anos. Nós sabemos, Tião, que nosso país, é um país continental, com desigualdades regionais e econômicas muito grandes. Então, a idade média da vida do trabalhador da cidade de São Paulo, ela não é a mesma em toda a cidade. Tem regiões da cidade em que ela não chega a 65 anos. Isso no mesmo estado, imagine de regiões diferentes. Isso, você imagina em regiões diferentes. Imagina numa população rural. A idade média não chega, a expectativa de vida não chega aos 65 anos. Significa que muitos trabalhadores morrerão antes de ter acesso à aposentadoria. Isso é uma crueldade e é desnecessário. Nós precisamos sim repensar o nosso modelo de financiamento, nós precisamos encontrar medidas de garantir sustentabilidade, mas, por exemplo, você pode cobrar quem deve para a Previdência. Você não precisa retirar direitos, você não precisa impedir que as pessoas trabalhem. Nós temos mais de R$500 bilhão de devedores, grandes empresas que devem e não pagam. E o governo, para essas empresas, acena com um parcelamento com perdão de dívida. Então você perdoa quem deve e tira o direito de quem tem direito. É cruel, nós não concordamos com isso. Nós sabemos que é preciso fazer um debate de reestruturação da Previdência para que ela tenha sustentabilidade no tempo. Isso é um desafio da sociedade, mas é da sociedade, não é de um maluco numa sala fechada, escreve as regras e manda para o Congresso Nacional. Eu tenho absoluta convicção de que o Congresso Nacional não aprovará esse conjunto de regras. Nós vamos ter que debater com a sociedade e encontrar saídas que são justas. Como eu disse, cobrar quem deve, começar a cobrar de quem não paga. Tem um conjunto de empresas que tem isenção de contribuição da Previdência Social. Por quê? Por que a sociedade tem que pagar a conta? Nós estamos num momento de recessão, de desemprego. Então a arrecadação caiu brutalmente. Você não pode compensar a queda de arrecadação retirando direitos. Você vai retirar e não consegue equilibrar. Nós precisamos agora fazer o país voltar a crescer. A gente precisa investir na retomada do crescimento, na geração de emprego e renda, e isso sim vai fazer com que a arrecadação volte a crescer e a gente debata com a sociedade com tranquilidade, com serenidade, sem paixões, sem as ideias pré-concebidas. Nós precisamos encontrar no conjunto da sociedade trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. A presidenta Dilma, Tião, em 2015, editou um decreto e criou o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. Por que trabalho e previdência? Porque a arrecadação previdenciária ela está intrinsecamente ligada ao mundo do trabalho. Quanto mais emprego e mais salário, mais renda na sociedade, mais arrecadação. Então, no ambiente de desemprego, recorde, de recessão, de desinvestimento, claro que você vai ter uma queda de arrecadação. E aí você não pode fazer uma reforma que você retira direito quanto você quiser, você vai tirar todos os direitos e não vai equilibrar a Previdência. Agora o deputado Léo de Brito tocou num ponto importante, que é a questão do tempo de contribuição e a idade mínima para a aposentadoria. Dentro dessa reforma da Previdência, que outro ponto você destaca como sendo bastante prejudicial para o trabalhador? Olha, no conjunto, Tião, todos eles são prejudiciais. Por quê? Porque as medidas, elas atacam, elas tiram direito da população mais pobre. Você pega o benefício da LOAS, o BPC, benefício de prestação continuada, aquele que é pago para idoso pobre e para deficiente pobre. Estão ampliando a idade para 70 anos. Significa que você vai desproteger uma quantidade enorme de pessoas pobres. Você vai levar em conta toda a renda da família
para a obtenção do BPC. Você vai desproteger um conjunto enorme de deficientes pobres. E não é isso que o Brasil precisa. Nós precisamos, dados e recomendações, olha só que coisa mais esquisita. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é essencialmente conservador, deu um pega no Meirelles outro dia, lá em Davos, na reunião do Fórum Mundial Econômico, dizendo o seguinte: vocês não podem fazer essas medidas. Vocês têm aqui tomar medidas de proteção, de redução de desigualdade. Se o FMI está falando isso, imagina aqui no Brasil como que soa essas medidas que são tomadas. Nós precisamos de medidas para retomar a economia e não retirar direitos, especialmente do trabalhador mais pobre. Nós temos um risco grande, Tião, de alcançarmos aí uma convulsão social. Se você retirar essa proteção, essa rede de proteção da sociedade, você pode caminhar para uma convulsão social. Isso é perigosíssimo para o país. Nenhum país como o Brasil, com tanta desigualdade, vive sem essa rede de proteção. Nós levamos décadas para construir essa rede de proteção, para conquistar esses direitos, e a Constituição de 88 foi um marco fundamental onde nós consolidamos esses direitos. E agora essas medidas, elas desmontam toda essa rede de proteção e isso, repito, é perigosíssimo para o nosso país. Agora, deputado Léo, de acordo com as movimentações em Brasília, na Câmara dos Deputados, como os deputados pensam e avaliam que deveria ser o modelo de previdência no Brasil? O que está hoje? É seguro? É o que deve ser mantido ou deve se repensar em um para daqui 20, 30 anos? É claro que pelas questões demográficas e também pelas questões relacionadas ao equilíbrio, é claro que precisa se discutir. O sistema de previdência ele é sempre rediscutido em qualquer lugar do mundo. Agora, o que nós não estamos aceitando é que um governo que assumiu da forma como assumiu, que manda para o Congresso propostas como essas, que são propostas maldosas, ele queira aprovar essa reforma em 4 meses, 5 meses. A gente não aceita isso. Só para vocês terem uma ideia, o governo quer apresentar um relatório já na comissão, agora no dia 15, agora em meados de março. Imagine, a população mal discutiu. Por isso que nós estamos trazendo esse debate aqui para o Estado do Acre, trazendo um especialista como o Gabas aqui, que hoje vai estar na Secretaria de Educação fazendo esse debate, porque daqui a pouco a reforma foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado e o povo não teve acesso às informações. Teve acesso às informações fabulosas aí que o governo coloca, que são mentirosas, que apresenta na televisão, que está gastando milhões para isso, para convencer o povo de que é importante ele abrir mão dos seus direitos. A ex-presidente Dilma também fez uma pequena reforma da Previdência. E se essa reforma que o Temer mandou para o Congresso for aprovada, como é que fica a questão da transição? Ele estabelece regras de transição para quem tem mais de 45 anos, mulheres, e mais de 50 anos, homens, que vão ter que pagar um pedágio de 50% a mais daquilo que falta para o tempo de contribuição. Então, e a previsão é que tão logo seja promulgada a PEC, já vão valer as regras. E é claro que tem algumas legislações específicas sobre determinadas situações de servidores públicos, mas tão logo seja promulgada, assim como foi a PEC do teto, ela já vai valer. Agora, Gabas, pessoas que contribuíram de forma autônoma com a Previdência Social, que contribuíam com 2 salários mínimos, hoje recebem, foi reduzindo, e hoje recebe um salário mínimo. Por que isso acontece? Tem 2 questões importantes que você levantou. Uma é essa história da transição. É importante as pessoas compreenderem que a transição é só para o acesso ao benefício. No cálculo, deputados, não tem transição. O cálculo é feito na regra nova, ou seja, 51% da média de todas as contribuições. Nós teremos uma redução brutal no valor da aposentadoria com este novo cálculo. Então, é importante que as pessoas saibam que a transição é só para acesso ao benefício. O cálculo já atinge todo mundo. Quem já tem 50, quem tem mais de 50, menos, não importa. Então, o cálculo vai reduzir a aposentadoria de todo mundo. E sobre o que você falou da redução de quem se aposentou com 2 salários, o que aconteceu, na verdade, Tião, é que nós tivemos uma política de ganho real do salário mínimo. Então, o salário mínimo subiu inflação mais PIB dos anos anteriores. E as aposentadorias foram corrigidas só pela inflação. Então, não é que teve uma redução. O salário mínimo teve um crescimento real. E a aposentadoria não acompanhou o crescimento real. É isso. Deputado Léo, o senhor quer, como eu já falei no início da entrevista, é prato da casa, convida o pessoal
para essa palestra que acontece hoje à noite com o tema Reforma da Previdência, um golpe nos direitos dos trabalhadores. Bem, eu queria convidar você que está nos assistindo nesse momento para estar presente hoje às 18 horas no auditório da Secretaria de Educação com o ex-ministro Gabas, que tem muito a passar para a gente sobre essa questão da reforma, esclarecer vários pontos. Quem quiser participar, fazer perguntas, debater, esse vai ser o momento, porque o que está em jogo são os nossos direitos que foram duramente conquistados com a Constituição de 88. Então, espero vocês lá, hoje às 18 horas, no auditório da Secretaria de Educação. São 7 horas mais 20 minutos. Eu conversei aqui com o deputado federal Léo de Brito, do Partido dos Trabalhadores, e o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas. Deputado, obrigado pela sua vinda ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado, Gabas, Tião. obrigado pela vinda. Prazer Sucesso. estar aqui com vocês. E esclareça, assim, o direito dos trabalhadores, viu? Obrigado, Isso não Tião. pode ficar desse jeito. Obrigado. 7 horas e 20 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto com mais informações no seu Bom Dia Rio Branco. Não sai daí.